pessoal, Paula Viana Mendes aqui. Vamos começar esse tutorial, o rascunho já está feito, tá? E basicamente esse tutorial é um tutorial de acabamento. Eu vou mostrar para você, vou fazer as linhas finais com lápis 3B, certo? Grafite, e vou colorir com lápis de cor. E o motivo de eu escolher o lápis de cor como método de colorização para esse desenho é porque muita gente me pede para eu falar um pouco mais sobre lápis de cor, tá? O lápis de cor, ele não é a minha especialidade, tá, gente? Eu só conheço técnicas básicas e intermediárias de colorização com lápis de cor. Mas eu acredito que essas técnicas, elas sejam interessantes para quem está começando a desenhar, justamente porque a ideia aqui é usar o lápis de cor realmente para colorir, né? Para ter um método de colorização e não necessariamente para estar fazendo desenhos ultra avançados, com colorização super avançada, tá? É claro que se esse é o seu objetivo, aí a minha sugestão é que você busque acompanhar o trabalho, seguir, ver tutoriais de pessoas que trabalham técnicas avançadas de lápis de cor, tá? Mas para quem está começando, eu acredito que dá pra gente brincar bastante. Aqui basicamente o que eu tô fazendo, né, são cobrindo as linhas do meu rascunho, caprichando para essas linhas ficarem, não ficarem cabeludas, né, ficarem retinhas do jeito que tá aqui no rascunho, cuidando da espessura da linha, tá? Em alguns pontos eu quero essa linha um pouquinho mais grossa do que em outros. E aqui a parte do acabamento, né, cobrindo com lápis grafite, é basicamente controle de linha que você tem que ter para sua linha sair limpa, legível. Certo? Eu escolhi um 3B, que não é um lápis nem muito escuro, nem muito claro. Antes de começar a parte de fora do cabelo, vou fazer logo essa parte de dentro do rosto. E uma outra coisa aqui, uma outra escolha pessoal aqui, tá sendo o fato de fazer o grafite, né, as linhas finais com grafite, antes de colorir. É obrigatório você fazer as linhas antes de você colorir? Não. É uma escolha que você faz. Tem momentos que vai ser mais fácil você colorir e depois fazer o grafite. E tem momentos que vai ser mais fácil você fazer isso que eu tô fazendo, que é primeiro passar o grafite, certo? E depois colorir. Aqui ajeitando as linhas, direitinho. E aqui, gente, o que eu tô buscando basicamente fazer é prestar atenção em todos os detalhes do meu rascunho, porque às vezes, com grafite nem tanto, mas quando a gente está finalizando com caneta, as linhas finais a gente faz com caneta, né? Às vezes, sem querer, a gente coloca uma linhazinha fora do lugar e aí perde um pouco
do rascunho, né? De algo que já estava correto no rascunho. Tá? Então aqui basicamente a concentração para você riscar direitinho, seguindo o rascunho. Eu vou acelerar um pouquinho, tá? Pra gente poder... Porque basicamente aqui o que eu vou fazer vai ser cobrir essas linhas. Aqui, ó. É importante que essas suas linhas aqui do cabelo, tá? Que elas sejam fluidas, que você, se você puder fazer de uma passada só, vai te ajudar a não ficar cabeludo, a dar mais fluidez.
Então, gente, aqui basicamente o que eu fiz foi cobrir o rascunho. Em alguns pontos eu já comecei a colocar umas linhas um pouco mais densas, certo? Aqui, ó, na sobrancelha eu fiz uma pequena modificação, porque eu escolhi fazer essa sobrancelha, não fazer ela com os pelinhos, né? Eu fiz ela inteira, eu só vou colocar a cor nela. Mas decidi fazer um pouquinho desse pelinho aqui, indicando, né, que é cabelo. Vou colocar um pouquinho mais, alguns outros fios em alguns pontos. Só para ficar um pouquinho mais... dá a sensação... Pra dar um pouquinho mais essa sensação, né, do cabelo dela, de onde é que tem curva, onde é que não tem. Tá? Um retoque aqui, outro retoque. Eu acho que uma outra coisa aqui que eu vou fazer também, na verdade já tô fazendo, né, essa questão de colocar um pouco mais, algumas linhas um pouco mais grossas, fazendo algumas interferências, né, no desenho do rascunho. E isso é possível, né, depois que você termina de cobrir, que você tem o seu desenho final, né, você fazer algumas interferências. Além disso, você deve ter reparado que aqui nessa parte do botão da margarida, né, eu não fiz ele inteiramente, né, não cobri ele inteiramente. Isso porque eu vou fazer a textura dessa parte de dentro com lápis de cor, né, e aí eu não quis cobrir inteiramente a linha com grafite, tá certo? Então você reserva as áreas de acordo com a sua colorização. Acho que pronto, gente. Assim, tô aqui rodando, vendo direitinho se eu tô querendo colocar em algum canto a mais, alguma linha. Mas por hora eu tô satisfeita com esse lápis, certo? Com essa primeira etapa do nosso acabamento. Retomando, vou pegar agora meus lápis de cor da Bly, que é o estojo que eu uso, certo? É possível que eu utilize também, deixa eu pegar aqui, pronto, é possível que eu utilize também esse estojo de lápis aquarelável, mesmo não aquarelando, mas devido à pigmentação, certo? Então vou deixar ele aqui separadinho também, embora não vá aparecer. E aí agora, o que acontece? A colorização aqui, eu quero uma colorização bem suave, eu não quero preencher ela inteira não. Eu quero um pouquinho assim da região olho, nariz e boca, um pouquinho na região aqui da bochecha, tá? Talvez um pouquinho no pescoço, um pouquinho no cabelo e as flores, porque eu quero chamar a atenção para esses pontos. Então, a gente vai começar, eu vou começar pelo nariz, pegando um tom rosinha e esse tom aqui de laranja clarinho.
E basicamente o que eu vou fazer é uma camada clarinha, sem forçar muito. Tá? Com lápis de cor. E aí você vê que eu usei a sobreposição entre essas duas cores. Como eu comecei pelo nariz, tá parecendo agora nariz de palhaço, né? Coitada. Aqui, ó. Essa linhazinha aqui, ó. Linha invisível, né, gente? Eu digo, esse contornozinho, assim, esse caminhozinho aqui. Desculpa, gente. Então, esse caminhozinho aqui, ó. Abaixo do olho, perto da orelha, certo? É onde a gente vai puxar nessa direção e tentando pintar de uma maneira orgânica, tá? Pra poder pintar essa lateral do rosto dela e que forma também aqui, né, uma parte da maçã do rosto dela. Mesma coisa, traz, puxa, trazendo de maneira orgânica. E como eu falei pra vocês, eu não quero o rosto dela todo pintado, não. E aí eu vou adicionar esse rosa, que vem do magenta, né? Ele tem mais pimento rosa mesmo, esse laranja, né? Ele tem mais amarelo, né? Ele já vem de um tom mais avermelhado. Seguindo a direção que eu pintei anteriormente, para não ficar cruzada a camada. E você vê que a sobreposição de tom, né? Você ter, por exemplo, 2 tons de rosa, traz mais vida, né? Deixa a pintura mais rica do que se eu estivesse utilizando, por exemplo, somente um tom de rosa. Aqui eu tô botando uma camada bem clarinha.
caneta aqui pegou um pouquinho do grafite. Então, passar a borracha para tirar o grafite, porque o lápis de cor não vai sair, tá, gente? E aqui eu tô trazendo um pouquinho mais de força para as laterais, mas sem exagero. Aqui no pescoço a gente vai trabalhar com a mesma ideia. Uma camada do laranja, eu tô fazendo essa camada já um pouquinho mais forte. Esse laranja tá precisando apontar. Tirar aqui esse excesso. Ai, ele quebrou a ponta, que pesadelo. Pera, gente. Pronto. Tomara que ele não continue quebrando. A partir daqui eu já vou fazer, ó, com um pouquinho menos de pressão. Um degradê, tá? E agora a gente vai fazer a sombra no pescoço dela. Com rosa. Bem definido. E aplicar um pouco de rosa, de uma maneira geral. Aqui na pele do pescoço dela. Eu ainda não decidi, tô aqui sofrendo, tentando decidir a cor do cabelo e dos olhos, né? Não sei se azul, se verde. Isso pros olhos. Tô pensando aqui. Talvez eu queira os olhos dela. Tô vendo aqui esse violeta. Digo, esse lilás. Eu tenho esses dois tons de lilás. Talvez eu trabalhe os olhos dela dentro dessa tonalidade. Pra dar um toque mais mágico.
certinho. Eu só vou ter que retocar o acabamento com grafite depois, porque ele fugiu um pouco da área demilitada. E por consequência, eu acho que eu vou fazer esse lábio dela com esse tom aqui, com esse bordô. Vou só apontar ele um pouquinho. Pronto. Deixando aqui algumas áreas de brilho. Também não quero um brilho muito forte não, porque não quero um batom muito exagerado não. Um pouquinho desse bordô aqui. E agora que eu coloquei esse bordô, ó, vou trazer ele também um pouco aqui para a sombra do pescoço. E sempre procurando ajustar, tá, gente? Assim, no sentido de que se ficou muito em algum ponto, né? Como eu achei que esse lábio dela trouxe uma intensidade maior, né? Aí você procura reequilibrar e trazer essa intensidade para outros pontos. Distribuir bem os pesos. Uma coisa que você pode estar se perguntando é como é que eu tô colocando um tom tão avermelhado, um lilás, na verdade, aqui, né, no tom de pele dela, e não tá ficando estranho, pelo contrário, tá complementando, né? Porque uma das dicas aqui é que você não faça o tom de pele dela de um tom só. Você poderia simplesmente chegar e escolher, sei lá, um tom rosinha desse ou esse, né? E fazer a pele dela e pintar a pele dela inteira com esse tom. Mas daí ia perder um pouco da graça, no sentido de que ela ia ficar um tom só, né? Não ia ficar rico, ia ficar mais chapado. Então a ideia aqui é construir camadas de tons justamente para que não fique, para que não dê a sensação de que você só chegou e tacou e colocou uma cor. Sempre eu procuro trabalhar mais de uma cor, principalmente utilizando lápis de cor. E agora chegou a hora da verdade, né? Fazer esse cabelo dela, que eu ainda não sei direito qual cor que eu vou fazer.
Deixa eu ver, a gente tem as opções. Tá, vamos raciocinar. Marrom, acho que não. Tá, eu tô tentada a colocar esse tom de amarelo limão. Talvez o amarelo limão com um pouco de laranja. Mas aí ela ia ficar muito lourinha. Não sei se eu quero ela lourinha, não. E aí a opção que me resta seria pensar num tom de cabelo colorido mesmo. Talvez um roxo. Acho que roxo, gente. Roxo com amarelo, é isso. Pronto. Então, essa parte de cima do cabelo dela vai ser mais amarelada. E a parte de baixo vai ser roxa. Ó, porque se eu pintasse o cabelo dela todo de amarelo, tá? O que é o amarelo? Vamos lá raciocinar escolhas de cores em cima desse tom de cabelo. O amarelo aqui, ele é uma escolha óbvia, porque o olho dela é roxo, tá? E eu tô trabalhando, eu fui puxando o tom de pele alaranjado para um tom de pele meio lilás, tá? Então, a cor contrastante aqui para chamar a atenção desse cabelo, para mim é uma escolha óbvia ser o amarelo. No entanto, eu não quero, se eu pintar o cabelo dela todo de louro, pro meu gosto, tá, gente, ela ia ficar muito Barbie. E eu não quero dar essa sensação muito Barbie pra ela, nada contra a Barbie, tá? Só pra esse desenho realmente não quero essa sensação. Então, por isso que eu tava raciocinando aqui em torno da cor do cabelo, de ser um tom que eu possa estar um tom que vai quebrar um pouco esse amarelo, que vai ter contraste, mas que ao mesmo tempo também se harmonize com o resto, para não ficar papagaiado. E aqui o roxo, ó, eu tô colocando ele bem clarinho, tentando fazer uma camada bem clarinha com roxo, que é para não matar muito as linhas do cabelo. Mas se matar, tem solução. O que é matar a linha do cabelo? Ó, você tá vendo que ela tá desaparecendo. Eu vou colocando o roxo e ela vai desaparecendo, né? E tava legal assim o cabelo dela solto por aqui. E eu quero conservar isso. Aqui eu vou botar um pouquinho mais de amarelo antes de colocar o roxo. Que é justamente para puxar de um pro outro.
Certo, aí agora o que que eu vou fazer? Algumas partes aqui do cabelo dela, talvez não esteja captando no vídeo, tá? Mas algumas partes aqui das mechas do cabelo dela, eu vou pintar com um roxo mais intenso. Pra me ajudar a recuperar as linhas. E isso me ajuda a recuperar as mechas. Vou até colocar um pouco de amarelo desse lado também. Para reforçar essa passagem. Do amarelo para o roxo. Aqui a orelha dela eu esqueci de pintar. Reforçando aqui desse lado especificamente, um pouquinho mais de rosa. Quebrou também. E o motivo que quebra tanto, eu acho, né, os meus lápis de cor é o tipo de material que ele é feito. Para ele ser pigmentado, ele também é um pouco mais frágil.
botando aqui um pouquinho desse laranja em um dos lados. E a mesma coisa, tá? A gente vai fazer um pouquinho para esse lado também. A sobrancelha dela vai ser desse tom de roxo. Minha mão a essa altura tá ficando coisa que eu mais detesto, né? Tá pegando um pouco aqui do... porque eu não usei um papel para proteger. A essa altura, antes de fazer as flores, tirar aqui esse excesso. Desse outro lado também. Antes de fazer as flores, eu quero novamente retocar o lápis grafite. E para isso eu acho que eu vou usar um papel, deixar de ser teimosa e usar um papel borrão. Para parar de ficar sujando o desenho.
Pronto, agora que a gente retocou algumas partes do lápis, né, pra ficar mais intenso, acho que a boca também tá faltando um retoquezinho. Pronto, agora que a gente terminou de retocar essa parte onde pegou mais o lápis, né, a gente vai partir para as flores. As flores eu quero elas rosinhas para poder combinar com esse restante. Coloquei mais sombra aqui, com esse restante das tonalidades que a gente já vem aplicando. Certo? Então, basicamente eu vou pegar o meu rosa, aplicar nas extremidades. E aí agora, ó, com esse lilás, né, com esse vermelho bordô, trazer aqui de dentro. Trazer algumas dessas linhas. Quase pronto. Falta só a gente fazer essa parte de dentro. Essa parte de dentro a gente vai fazer com marrom e ocre, claro, se eu achar o ocre. Prontinho. Um pouco de verde limão.
Claro que quebrou a ponta. Acho que eu tenho outro verde limão aqui. A ponta tá pequenininha, mas vai dar pra pintar. Ou não. Gente, o verde limão não está querendo participar dessa pintura. Eu vou usar esse outro aqui que é próximo. Fazer mais alguns retoques com lápis. Com grafite. Agora que eu terminei de colorir essa parte de dentro da flor. E a gente vê o quanto que é importante a gente retomar também, né, as etapas que a gente já fez.